Eita, vamos ver aqui. Hoje a gente vai ver. A gente já vai entrar agora nessa gestão de suprimentos. Nós vamos deixar de falar agora, salvo algumas observações, nós vamos deixar de falar no macro da coisa, né? Vamos começar a falar das etapas dessa gestão de suprimentos, certo? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre a suprimentos, a primeira fase, né? A primeira parte, o primeiro elo da cadeia de suprimentos, ali do lado na ponta da cadeia, diria que no início da cadeia, né? Quando a gente tem, vamos pensar, vamos fazer uma analogia com a vida real, né? Vamos imaginar que você seja uma empresa que embala açaí. Suprimento. Suprimento é você manter a água, certo? Você manter disponível a água para você trabalhar e comprar o açaí, comprar o fruto, não é isso? Para que você possa fazer lá a polpa e embalar. Mas aí você pode pensar mais o quê, Rubens? Eu tenho o quê? Eu tenho também o pote, tenho que comprar os potes, né, o plástico. Eu tenho que manter uma assistência técnica, certo? O pessoal que vai fazer a manutenção dos motores, né? O pessoal. E basicamente isso. Tudo bem? Concorda comigo? Tá tudo certo? Sim, beleza. Então, basicamente é isso. Então, mas uma gestão de suprimentos, ela pode também ser de uma empresa que fornece os componentes para outra empresa. Então, por exemplo, eu sou fornecedor de uma placa de vídeo para determinado montador de notebooks, né? Então, eu tenho que comprar minhas plaquinhas, eu tenho que comprar os componentes da plaquinha, manter o pessoal da mão de obra, assistência técnica de equipamento. Então, suprimentação, ela pode ser um trabalho mais simples, ter numa indústria de processamento, ou numa indústria mais avançada, pode ser um trabalho bem elaborado, né? Então, a gente vai ver aqui processo de compras, seleção de fornecedores, a gente vai falar um pouquinho de visão puxada e empurrada da cadeia de suprimentos, e também um pouquinho só ainda inicial, porque a gente vai ver isso aí mais na parte de manufatura, just in time e MRP, necessidade de materiais, tá? Previsão na necessidade de materiais. Então, toda organização, seja ela industrial, atacadista ou varejista, compra matéria-prima, serviço ou suprimento para apoiar essas operações, tá? Então, como eu falei, ela pode funcionar na compra de suprimentos lá na ponta. Então, uma fábrica, ela compra suprimentação do fornecedor de produtos ou componentes, tá bom? Agora, o gestor de compras, ele pode também trabalhar na distribuição comprando produtos do fabricante, tá certo? Ele também pode comprar produtos. E, finalmente, o atacadista comprando produtos do distribuidor. Então, o administrador de compras, ele pode atuar em diversas etapas da cadeia de suprimentos, certo? Logicamente, eu não estou falando de compras do consumidor, que são feitas pelo consumidor. Não é fruto, não é objeto de ação do administrador. Tá? O que você pode trabalhar é na previsão da demanda, certo? Mas nas compras do consumidor,
o administrador não tem nada a fazer. Isso aí é basicamente vontade do consumidor na ponta. Mas, na compra de produtos do varejista, na compra de produtos do distribuidor e na compra de suprimentos do fabricante, aí vocês podem atuar de maneira bem tranquila. Então, vamos dar um pequeno histórico aqui, né? Historicamente, as compras eram percebidas como uma atividade de funcionários administrativos, Rubens. Lá no começo, quem fazia as compras eram funcionários fora da fábrica, funcionários administrativos ou gerentes de níveis inferiores que tinham a responsabilidade de executar e processar os pedidos feitos por outros setores da organização. Então, sempre tinha lá um setor isolado, né, que fazia essa questão. O papel do setor de compras era obter de um fornecedor o recurso desejado pelo menor preço possível. Então, antigamente, o objetivo do comprador era basicamente tentar obter o menor preço possível de compra. Mas essa visão, cara, mudou nas últimas décadas. O foco moderno encontra-se no custo total, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Não é a ideia que as pessoas têm é que o custo de compras é só basicamente o custo daquela mercadoria ou daquele componente que você vai comprar. Então, se você trabalha, por exemplo, na compra do açaí para uma empresa que embala, gera, que faz lá a polpa, a ideia que você tem é que o comprador, o único custo importante que ele tem é o custo do, do fruto. Vai lá, ele solicita algum fornecedor, ou ele vai comprar lá no Ver o Peso, não sei. Mas essa ideia é totalmente equivocada, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco. E surgiu esse modelo de custo total. Tá? Você tem que saber analisar qual o custo total da aquisição daquele material. E também passou a ter uma importância também no desenvolvimento do relacionamento entre compradores e vendedores. Então você passou, a gente viu em cadeia de suprimentos, a gente precisa ter uma integração muito forte em relação aos nossos fornecedores, de forma, por exemplo, que não falte produto, né? E aí a gente passou também a dar uma ênfase, uma importância também nessa relação de comprador e seus fornecedores. E como consequência, as compras foram elevadas a uma atividade de categoria de atividade estratégica. Tá legal? Então, hoje em dia, o gestor de compras ele está incluído dentro das atividades estratégicas da empresa. Tá? É tão importante quanto qualquer outra atividade da empresa. E não mais uma atividade marginal, como era antigamente. Vamos lá. Então, comprar passou a ser estratégico. A gente não pode definir hierarquias numa cadeia de suprimentos, Rubens, de maneira alguma. Tá? Você não pode dizer que fabricar é mais importante do que a suprimentação, que comprar a distribuição do produto é mais importante que outra etapa da cadeia. Não, não existe nenhuma hierarquia. Todas são extremamente importantes. E comprar também é estratégico. Então, por que estratégico? Se eu fizesse uma pergunta eu perguntasse assim, por que comprar na suplementação é estratégico? Ora, uma resposta padrão, Rubens, seria o alto custo de compras na maioria das empresas. Tá? Então, não há dúvida nenhuma, por exemplo, quando você tem uma fábrica de pneu,
o custo da borracha é um dos maiores custos. Se você fabrica fubá de milho, o custo da compra do milho é um dos maiores custos da empresa, certo? Então, é um elemento importantíssimo aí na definição de que comprar é estratégico, tá? Embora o gasto percentual dos insumos comprados varie de um setor para outro, é evidente que o potencial de economia da gestão estratégica de compras pode ser substancial. Então, quando você gera uma economia lá nas compras, com certeza você vai gerar uma economia enorme em todo o processo. Tudo bem? Tudo bem. Aqui, Rubens, eu não vou explicar para vocês como compra. Pedido, solicitação de compras, esse processo técnico, né, que a gente usa nas empresas. Não, aqui eu vou explicar a vocês a pensar, tá? A pensar. Por que comprar estratégico? Né? Eu não quero ensinar vocês a fazer um monte de panfletinho aqui, de formulário. Isso aí vocês vão aprender na empresa. A empresa, quando contratar vocês, vai dar um treinamento dos processos dela. Até porque o processo varia de empresa para empresa, né? Cada empresa detalha lá seu processo de compra, tá? Então, não vejo por que ficar ensinando detalhezinhos técnicos. A ideia é ensinar a pensar. Então, olha aí, ó, esse gráfico aí, Rubens, ele te dá como era antigamente, à esquerda aí, essa barra à esquerda, tá? O papel tradicional de gestor de compras. Então, por exemplo, a administração das compras, ele se preocupava com problemas de qualidade em relação às compras, né? Ele se preocupava com a informação da expedição e entrega das peças para a fábrica, o teste de mercado via cotações competitivas, né? A gente tem que ver, quando a gente compra, no mínimo, tem que se realizar uma cotação, né? E uma negociação, o gestor de compras ele era responsável em negociar junto ao fornecedor os preços que ele vai, que ele faria aí Então tudo isso aí, que era o papel tradicional, foi reduzido a essas quatro barrinhas aí, ó, quatro barrinhas no novo papel. Por quê? Porque surgiram novas preocupações. Então, redução de custo e planejamento de custo em relação às compras, atividade de medição e melhoria do fornecedor. Agora você precisa entender quem é o fornecedor, você precisa ter uma relação próxima com o fornecedor, estratégias de fornecedor, que nós vamos ver daqui a pouquinho, estratégia de desenvolvimento do componente, tá? Então, aquela preocupação ali antiga deixou de ser tão relevante, e agora outras atividades adicionais foram incorporadas ao gestor de compras e passou a dar um foco mais estratégico nessa atividade. Então, aí eu tenho aqui um processo de compras, resumido, tá? Como eu falei para você, não pretendo detalhar de maneira nenhuma cada processo, tá bom? Cada empresa, pela minha experiência de vida, né? Cada empresa tem o seu processo, tem o seu dentro de cada caixinha dessa aí, ele ele mostra a maneira como é esse processo, né? De repente eu posso até mostrar para vocês aqui como é que funciona na minha empresa aqui. Então é o seguinte, primeira necessidade. Então, é, o departamento de produção, ele reconhece a necessidade que precisamos de mais insumos, tá? E aí ele define as especificações. Geralmente quem define as especificações é o departamento requisitante, tá? Então, o departamento de produção,
ele define necessidade, ele pode definir necessidade de um insumo ou pode definir a necessidade de qualquer outro produto que seja relevante na produção. Então, por exemplo, ele pode mandar o departamento de produção, pelo departamento de manutenção, pode mandar comprar um determinado óleo para a lubrificação das máquinas. Então, ele tem que especificar qual é o tipo de óleo, né? Qual é o tipo de produto que ele vai precisar. E aí, dependendo dessa necessidade, a indústria pode pensar em fazer aquele insumo ou aquele produto, ou já fazer a pré-qualificação dos fornecedores. Então, se existe uma necessidade de terceirização ou a empresa não é responsável, por exemplo, se eu sou uma indústria de fabricação de fubá de milho, né, se eu preciso de determinado produto para lubrificar meu maquinário, eu não vou fazer esse produto. Quem faz esse produto é uma indústria, né, química, né? E aí eu pré-qualifico meus fornecedores, tá? E a partir daí eu solicito as cotações, no mínimo 3 propostas, né? A partir daí eu seleciono o meu fornecedor. Se for uma compra de menor preço, beleza, quem me apresentar uma proposta de menor preço ganha, e a gente vai começar a negociar o contrato, fecha o contrato de fornecimento, e aí a partir do momento que isso aí tem que ser antes, tá, do cara precisar, né, de precisar mesmo do produto, tá? Isso é bem antecipado, ok? Porque isso aí de última hora é terrível, né? O cara, se você tiver uma negociação de última hora, é bem provável que a sua produção pare. Então, provavelmente, 30 dias antes mesmo da necessidade real do produto, já tem ocorrido tudo isso, tá? Aí, quando a minha produção dá o sinal verde, tá? Olha, meu estoque está baixo, eu preciso de mais produtos. Aí eu emito o meu pedido de compra. Então, eu acompanho, o gestor de compras ele tem que ficar acompanhando esse pedido de compras, né? Cobrar, definir o prazo de entrega, uma gestão também muito estressante, né? E, finalmente, receber, fazer uma avaliação, ver se o produto está conforme, né? Se o produto está dentro das especificações. Finalmente, se estiver dentro das especificações, você pode providenciar o pagamento e entregar o produto lá para o solicitante, tá? Então, esse processo aqui é um processo bem básico mesmo. Isso aí muda muito de empresa para empresa. Para você ter uma ideia, Rubens, na compras governamentais, isso aí não é nada, tá? Compra governamental, o processo é muito mais elaborado, muito mais profundo, né? Ok. Então, quais são os objetivos das compras? Tá? Vamos ver aqui quais são os objetivos da compra. Por que comprar? Tá? Primeiro, fornecimento contínuo, né? Então, se você tem uma indústria, né, uma indústria aí vamos imaginar, de aço, uma siderúrgica, tá? Você precisa ter minério de ferro disponível sempre lá na entrada do processo. Para fabricar aço, eu preciso, no mínimo, do minério de ferro. Fornecimento contínuo. Rubens, parar uma siderúrgica é um processo extremamente caro. Se faltar estoque de matéria-prima, pode ocorrer uma parada dos fornos. Para você acender um forno daquele de siderúrgica, é um processo extremamente caro, processo extremamente dispendioso. Então, não passa pela cabeça do fabricante de aço parar um alto-forno, tá?
Não passa na cabeça dele. Então, compras tem que sempre manter de maneira contínua, o fornecimento de estoque de matéria-primas ou peças e componentes, tá? Um exemplo também que eu posso dar para vocês é a questão da garrafa de vidro, né? Nós tivemos falta de vidro durante a pandemia, porque o pessoal em casa, né, e o governo dando auxílio emergencial, muita gente foi comprar cerveja, tá? E aí, meu amigo Rubens, faltou vidro no mercado. Muitas produções pararam ou desaceleraram por conta da falta de matéria-prima na produção da cerveja, tá? Então, pensa nisso, né? Uma falta de matéria-prima ou de um componente pode ocasionar o problema de apertar o botão vermelho, parar a produção. Então, a alteração no plano de produção resulta em custos inesperados. Tá? Então, você apagar um alto forno, meu Deus do céu, é o desespero do produtor de aço. Né? Você parar uma produção, você, no mínimo, você vai ter um custo com mão de obra ociosa, porque todos os operários vão cruzar os braços, mas eles têm que receber. Concorda comigo? Ok, Rubens? Está por aí? Ok, sim. Então, se você para uma produção, vamos imaginar que você contrata aí o seu pessoal para fazer as suas refeições. Se faltar algum insumo e parar a sua produção de, de produtos alimentícios, no mínimo você vai ter que continuar pagando a mão de obra do pessoal parado, não é? Isso é custo, já deixa de ser um custo e passa a ser uma perda, praticamente. Né? O tempo inoperante devido a interrupções na produção aumenta os custos operacionais e pode resultar na incapacidade de fornecer produtos acabados conforme prometido aos fornecedores. Então, e não pode, o primeiro objetivo das compras é manter o seu fornecimento contínuo. Manter, não deixar a produção parar de jeito nenhum. Imagine o caos resultante se uma linha de montagem automotiva tiver todas as peças disponíveis para produzir o seu carro, menos pneus. A montagem teria que ser suspensa até que os pneus estivessem disponíveis. Tá? Assim, um dos objetivos essenciais das compras é garantir o fornecimento contínuo de matéria-prima. Opa. Peças e componentes para assegurar a operação. Tá? Então, logicamente, quando eu falo de matéria-prima, é de uma indústria primária, né? E quando eu falo peças e componentes, uma indústria que trabalha com produtos mais elaborados. Então, tem que garantir o fornecimento das peças. Outro outro objetivo importante, Rubens, é a minimização dos investimentos em estoques. Então, no passado, o tempo inoperante devido à falta de matéria-prima era minimizado pela manutenção de grandes estoques de materiais e componentes para evitar a interrupção no suprimento. No entanto, percebeu-se com o tempo que manter estoques é extremamente dispendioso e requer capital. Estoque parado é dinheiro parado. Né? Quando você fabrica um determinado produto, você está imobilizando o dinheiro, né? Porque você comprou suprimento, vai transformar-se em produto, você agrega ali a mão de obra, né? E aí você tem recurso parado e, além disso, você gasta para manter aqueles estoques parados. Então, manter estoques é dispendioso e requer dinheiro.
uma meta nas compras é manter a continuidade de suprimento com o mínimo possível de investimentos em estoques, tá? O estoque, ele pode existir, tá? Mas ele tem que ser o mínimo possível, somente a necessidade da demanda, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco essa questão de produção puxada e produção empurrada, a importância do estoque mínimo na garantia de funcionamento da indústria. Então, isso exige comparar os custos de manter materiais em estoque e a possibilidade de interrupção na produção. O ideal é fazer com que os materiais necessários cheguem apenas no momento que estão programados para ser usados no processo industrial, em outras palavras, just in time, né? Bem na hora, certo? Então, a Toyota inventou aí esse método de produção onde o material só deveria chegar no momento certo do seu processo, no momento certo de sua produção, tá? É a gestão just in time, nós vamos falar daqui a pouquinho. Ou seja, manter estoques altos é dispendioso, é caro. Manutenção de estoque é muito caro. Logicamente, em algumas indústrias, tá? Ainda existe produção com manutenção alta de estoque, tá? Principalmente na indústria agropecuária, né? O pessoal agropecuário, manutenção de estoques, aqueles estoques que são mantidos para regulação de mercado, tá? Porque você, por exemplo, tem a produção de milho, o milho está muito baixo, o custo, o valor do milho, então o produtor segura em altos estoques o milho para regular o mercado, né? Para regular a, a produção. Outra questão importante no objetivo de compras é a melhoria da qualidade, tá? Então, o setor de compras é crítico para os requisitos de qualidade de cada organização. Então, quando você compra seu produto, o gestor de compras ele tem que analisar a qualidade desses produtos. Numa indústria, por exemplo, química, é feita uma análise do produto que chegou. Você comprar ácido, comprar solvente, você tem que fazer uma análise daquele produto. Se você comprar um produto, por exemplo, você vai comprar milho, você tem que analisar a qualidade daquele milho, analisar a qualidade daquela matéria-prima. Então, lá no início, a qualidade do produto depende da qualidade de materiais usados. A qualidade do seu produto final vai depender da qualidade dos seus materiais de componentes usados. Então, muitas vezes a gente teve, por exemplo, aí nos carros de passeio, problemas com o airbag, né, de alguns modelos de carro. Isso aí foi falha na qualidade do fornecimento do componente do fornecedor. Então, geralmente, não se faz uma análise de cada componente, né? A gente faz análise por amostragem lote. Então, pode ser que um lote passe e aí a gente comprometa aí a produção de carros, né? Se forem utilizados componentes e materiais de baixa qualidade, o produto não vai corresponder aos padrões de qualidade do cliente. Sendo assim, tanto a empresa quanto os fornecedores têm que estar comprometidos com a iniciativa da melhoria contínua da qualidade. Isso também está dentro da gestão Lean, né? Que tem o Just in Time e a melhoria da qualidade como pontos principais. Ok? Então, o gestor de compras ele é o primeiro elo na melhoria de qualidade dos produtos. Sempre passa por ele essa questão de análise da qualidade do produto. Outro objetivo de compras, aí sim a gente tem um objetivo mais recente, né, Rubens? É o desenvolvimento de fornecedores, tá? Então, antigamente a gente comprava os produtos, fazia uma cotação, comprava do mais barato, mas assim, tem que ter uma preocupação, principalmente depois do advento aí da gestão de suprimentos, onde
há uma integração entre fornecedor e comprador, né? As compras bem-sucedidas dependem de localizar ou até desenvolver fornecedores. Tá? Eu tenho que analisar as capacidades do fornecedor, selecionar e trabalhar com eles para conseguir a melhoria contínua. Desenvolver bons relacionamentos com empresas fornecedoras que estejam comprometidos com o sucesso da organização compradora é fundamental no desenvolvimento de fornecedores. É importante fomentar relacionamentos próximos com esses fornecedores no intuito de compartilhar informações e recursos para alcançar melhores resultados. Então, tem uma cartilha de qualidade que o meu fornecedor deve seguir. E tem que haver uma integração com o meu fornecedor. O meu fornecedor ele tem que saber da minha necessidade de compra antes mesmo de eu pedir, através de um sensoriamento, através de um controle. Ele pode implementar esse controle dentro da fábrica do comprador e saber qual é a necessidade do comprador. Tá? Então, como eu estou dizendo, o fabricante pode compartilhar a programação de produção com fornecedores chaves. Tá? É como a gente viu na última aula, né? Que são os processos gerenciados. Tá? Esses processos, o fornecedor ele pode conhecer a necessidade de produção do meu comprador, ok? E permite a eles atender os melhores requisitos de entrega. Um varejista pode compartilhar informações sobre pontos de venda, tá? Então, um varejista, como a gente já vê aí na lojas americanas, você mesmo já sabe qual é o estoque de cada loja no site, no aplicativo das lojas americanas, tá certo? Você precisa comprar determinado produto, você vai lá, clica no botão entrega em 3 horas, ele vai perguntar qual a loja que você quer comprar. Quando você clica lá, você descobre o que a loja tem em estoque. Olha só, compartilhamento, né, do varejista com o comprador. Sim. A gente tinha falado sobre isso na última aula, né? Isso. Então, essa perspectiva de compras eficazes contrasta radicalmente com o tradicional foco apenas no preço, que acabou criando relacionamentos antagonistas entre empresas e fornecedores. Outro objetivo de compras interessante é o acesso a tecnologias e inovações. Algumas empresas encaram fornecedores como fontes de inovação. E novas tecnologias podem auxiliar no desenvolvimento de novos produtos de melhoria. Então, isso acontece muito na indústria de alta tecnologia, né? Só tua internet está caindo? Tá conseguindo ver aí, Rubens, ou caiu? Só tá meio que, não sei se é tu que é porque do nada para de falar assim, não sei, fica silêncio total. Acabou a tela sumiu a tela? Não, aparece aqui, objetivo da compras, acesso a tecnologias e Isso, inovações. exatamente. Isso. Então, às vezes, as indústrias, elas observam possibilidades de melhoria nos processos, analisando startups, por exemplo, né? A Hydro, de vez em quando, faz uma seleção, tipo assim, uma seleção de startups
onde eles observam quais são as soluções apresentadas pelas startups. Se aquela solução ela agregar valor ao produto que ela já tem, ela ou contrata a startup ou adquire a startup, de forma que aquele produto, que aquele processo seja incorporado à sua produção. Então, isso acontece demais, tá? Acontece demais. Então, a Procter Gamble, por exemplo, declarou abertamente que 50% de seus produtos e inovações de processo provenientes de fontes externas à empresa, que utiliza essa organização de compras como uma fonte importante para estender-se em direção a inovações provenientes dos fornecedores. Então, um exemplo desse sucesso é o desenvolvimento de uma introdução de um produto, o Mr. Clean Magic Razor. A tecnologia desse produto foi desenvolvida e fornecida para a Procter Gamble por um grande fornecedor, a indústria BAF. Então, a indústria BAF desenvolveu um limpador, a Procter Gamble visualizou ali como uma oportunidade de produto e adquiriu a patente do produto, disponibilizou o produto. Então, aqui eu tenho uma gestão mais nobre, né, no gestor de compras, né? É uma gestão mais nobre. É uma coisa bem, bem interessante mesmo. Outro objetivo, como eu já falei no começo, é o menor custo, total de propriedade. Então, aquela ideia. Só mandar uma mensagem aqui no olho. Então, aquela ideia que o meu custo é só meu custo de aquisição, né? Eu vou comprar milho para produção de farinha de milho. Meu custo é só milho. Eu vou comprar açaí, meu custo é só açaí, né? Eu vou comprar os equipamentos para montagem de um telefone celular. Meu custo é só a aquisição de cada componente. É uma visão completamente míope e equivocada, tá? A análise, a diferença na perspectiva de estratégia de compras tradicional, essa que eu estou dizendo, baseada no conflito, e mais contemporânea, colaborativa, pode ser resumida com foco de custo total de propriedade, ou TCO, né? Total Cost of Ownership, em contraste com o foco de preço de compra. Os profissionais de compra reconhecem que, embora o preço de compra de material continue sendo importante, tá? Ele não deixou de ser importante. Ele é extremamente importante. Ele é apenas parte do custo total da organização. Ele pode ser o maior? Pode ser. Mas existem essa questão desse custo de aquisição, ele ainda é o maior custo, mas alguns outros custos devem ser considerados. O custo de serviço e o custo de ciclo de vida, por exemplo, deve ser considerado. O custo de compra de cada produto é frequentemente o preço unitário pago pela empresa compradora, tá? Então, o primeiro custo, eu diria o mais importante, é o preço unitário pago por cada comprador. Então, o custo do produto final, o produto pronto, né, é, a princípio, o custo de cada componente. Então, se eu monto um telefone celular, o custo do telefone celular é o quê? É o custo da câmera, mais o custo de uma placa, mais o custo da tela, mais o custo dos botões, mais o custo dos demais componentes. Mas, além disso, cara, eu tenho os custos como transporte e armazenagem. Tá bom? Transportar e armazenar tela de vidro de celular é caro. A embalagem é extremamente. Você tem que evitar, é frágil, né? Você tem que evitar a quebra daquele componente. É um custo caro. Então, ele se agrega ao produto, tá? É o custo de logística, tá? E a certa porcentagem é aplicada ao custo do produto para o propósito das vendas. Contanto, como eu já disse, isso é o início, é o simples, tá?
e ignora o impacto do custo de um produto sobre outras áreas da empresa. Então, o conceito estratégico de custo total de posse reconhece o custo total de um produto para a empresa durante todo o seu ciclo de vida. O TCO é uma abordagem que requer que a empresa compradora determine os custos que ela considera mais importantes ou significativos na aquisição, pós-aplicação e subsequente descarte de uma mercadoria ou serviço. Tá? Então, não é só aquela compra da mercadoria. Tá? Então, é o custo de aquisição, o custo de se manter o produto, que é estoque, né? Geração de custo de estoque, aplicação do produto e subsequente descarte. Até a logística reversa deve ser considerada. Além do preço pago pelo item, o TCO pode incluir elementos como custo de emissão do pedido de compra, tá? O sistema que você vai utilizar, pesquisa e qualificação de fornecedores, eu gasto dinheiro para isso, né? Transporte, recebimento, inspeção, rejeição, substituição, ociosidade causada por falha, descarte, etc. Tudo deve ser considerado, tudo, exatamente tudo. Os benefícios da adoção de uma abordagem são... Vamos deixar para ver o benefício depois do cafezinho? Vamos parar um pouquinho? Então dá um stop aí, valeu? Daqui a pouco a gente volta aí, 9h04. Beleza? Beleza. Show de bola, professor. Aguenta aí.
E aí, vamos lá. Continuar aqui. Então, assim, eu acho que. Deixa eu mostrar para você aqui, Rubens. Para você ter uma ideia, por esse gráfico aí, o custo total de propriedade, a identificação de cada custo desse aí na, na avaliação do custo de compras. Então, aquela ideia que o custo é só o preço, é só isso aqui, ó. A partir daqui, você analisar que o custo é só esse preço aqui, completamente equivocado. Essa é a ideia, né? Tá vendo aí, Rubens? Alô, Rubens? Então, olha só, eu tenho identificação das necessidades. Isso gera tempo. Gera de tempo é dinheiro. Investigação de fontes, qualificação dos meus fornecedores, introdução do fornecedor aos sistemas internos, o aprendizado, eu tenho que ensinar o fornecedor em relação às operações da empresa, a empresa em relação às operações do fornecedor. Tudo isso é tempo, tudo isso tempo é dinheiro. E aí, nos componentes de transação, preparação e envio do pedido, entrega e transporte, tarifas e impostos, faturamento e pagamento, inspeção, devolução de peças, acompanhamento e correção. Pós-transação, interrupção de linha por algum motivo, produtos acabados com defeito ou rejeitados antes da venda, falhas no campo, reparo, reposição em campo, boa vontade do cliente, reputação da empresa, custo das peças de reposição, custo da manutenção e reparos. E aí, Rubens? Tudo certo? Alô, Rubens? Alô, Rubens, está me ouvindo? Então, os benefícios de adoção de uma abordagem TCO são: ajuda a esclarecer e definir expectativas de desempenho do fornecedor, tanto na empresa como para o fornecedor, para o Oi, professor. tanto na empresa. Oi, Voltei, voltou aí? tô na área. Melhora o entendimento do comprador em relação à questão de desempenho do fornecedor, a estrutura de custo, e oferece ferramenta consistente de avaliação do fornecedor para melhorar a avaliação do desempenho do fornecedor. Priorização de áreas no qual o desempenho do fornecedor seria mais benéfico. Excelentes dados para negociação, oportunidade para justificar preços iniciais mais altos, com base na melhor qualidade, custos totais mais baixos no longo prazo, e uma orientação de compra também no longo prazo, enfatizando o TCO em vez de apenas o preço. Sim. Todavia, essa avaliação de custo total de propriedade é muito complexo, tá? É muito complexo. A falta de dados contábeis é um dos principais problemas, porque você precisa fazer um rastreamento dos custos de cada processo, tá? O tempo e a falta de uma análise ou metodologia padronizada. Isso demanda dinheiro, demanda tempo, tá? Então, às vezes, pode ser como uma barreira de adoção do menor custo de propriedade. Então, olha, eu já mostrei para você isso aqui, você não estava aí,
O preço, você quando analisa o custo de compras, tá? Você tem a primeira ideia de que o custo de preço mais, por exemplo, entrega e transporte, impostos, tá? São os custos mais importantes no custo total de propriedade, certo? Mas tem muita coisa a mais, tá? Muita coisa. Identificar a necessidade gera custo. Identificação de fontes gera custos. Qualificação das minhas fontes também gera custos. Introdução do fornecedor ao sistema interno. Tem o custo disso também. Fazer um link, né, entre o fornecedor e o comprador no sistema. Aprendizado, né? Faturamento, pagamento, inspeção, tudo isso gera custo. Esse custo tem que ser rastreado e incorporado ao custo total de compra. Tudo bem? Tá pegando aí, Rubens? Sim, sim, tô sim, professor. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Professor, deixa eu te perguntar, tu consegue me ligar novamente? Consigo. Se tu sair, eu ligo. Vai. Só pra eu conseguir ligar aqui a caixa de som, beleza? Pra eu ouvir Vai, mais alto, que fica sempre melhor assim. Vamos tá lá, vou bom. desligar aí, tu me liga. Falou. Beleza. Ué, Oi, professor. e aí, voltou? Foi, agora foi. Show de bola. Vamos lá. Então, estratégia de compras, né? Quais são as estratégias principais de compras? Agora a gente vai entrar nisso. A elaboração de uma estratégia eficaz é um processo complexo que requer uma análise considerável dos meios mais convenientes para alcançar vários objetivos. Primeiro, devem ser tomadas decisões pertinentes, quais produtos e serviços devem ser produzidos ou realizados internamente e quais deveriam ser adquiridos de fornecedores externos. Tá? Então, a primeira decisão é a decisão de terceirização. Tá? Você vai fazer, quais produtos você vai fazer e quais produtos você vai colocar na mão de terceiros. Tá bom? Em seguida, devem ser concebidas abordagens de estratégias alternativas para lidar com o fornecedor externo. Por fim, devem ser determinadas abordagens estratégicas adequadas para os diferentes tipos de produtos e serviços que a empresa adquire, resultando em um portfólio de estratégia de compras. Comprar ou fazer? É a principal dúvida quando você tem uma indústria, né? E aí você compra. Vamos pensar no telefone celular, né? Telefone celular, várias peças são fabricadas pela própria Samsung ou pela própria Apple, né? Mas outras peças, eu diria que até várias peças mesmo, né, são fornecidas por terceiros. Para você ter uma ideia, a Samsung fornece para a Apple. Tá? Algumas peças da Samsung são fornecidas para a Apple. Deixa eu ver se eu consigo achar no Google aqui. O Google me diz uma coisa. Olha aqui, ó. Quer ver? Tem uma coisa aqui? Vou te falar. Ó, a Samsung vende para a Apple hoje as telas OLED, tá? E a Samsung também é responsável pelo chip de memória
beleza? A Apple desenvolve seus próprios processadores, beleza? Mas quem fabrica o processador é a Samsung. Então, olha só, cara, os componentes mais importantes do telefone, do iPhone, são fabricados pela Apple. Perdão, pela Samsung, né? A tela OLED, o chip de memória e o processador. Então, essa análise de comprar ou fazer deve começar com uma avaliação de relação entre o produto ou serviço com as competências principais da empresa. A terceirização das competências traz riscos substanciais. Para reduzir esses riscos e manter controles, a empresa normalmente mantém internamente esse processo associado às competências principais, mesmo que a terceirização possa ser uma alternativa de custo mais baixo. Então, a gente viu aqui que a Apple ela desenha a arquitetura de seus processadores. Tá? Qual é o meu processador, o desenho, a disposição das células lá do meu processador. Quem faz isso é a Apple, mas ela terceiriza a fabricação do chip para a Samsung. Então, tem que ter uma análise importante de o que devemos produzir ou o que devemos comprar. Tá? Logicamente, produzir agrega mais valor à empresa, mais conhecimento, não é? Uma vantagem de terceirizar atividades menos importantes é que os recursos financeiros que seriam investidos na execução interna podem ser destinados a competências principais da empresa. Então, nos últimos anos, essa é a razão principal de muitas empresas terem decidido pela terceirização dos processos de logística e pela concentração de recursos de desenvolvimento de novos produtos em tecnologia de produção e iniciativas de marketing. Então, a Nike, por exemplo, ela terceirizou a sua produção para o Vietnã, para a China, né? E aqueles recursos que seriam destinados para a manutenção de suas fábricas, manutenção de pessoal, né? Aquele custo a mais que ela teria nessa fabricação, ela desviou para desenvolvimento de novos produtos, né? Vou criar departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Em vez de ter operário, eu vou contratar o pessoal de pesquisa. Tá? Minha logística, ao invés de ter uma logística própria, ter caminhões, ter estoques, não, eu terceirizo isso. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, a distribuição da Nike, se eu não me engano, é da Netshoes. A Netshoes é dona da distribuição da Nike. Ok? Então, aqui, se a Nike disponibilizasse aqui sua própria distribuição, tá? Tendo seus próprios armazéns, seus próprios caminhões, ela praticamente deve economizar em relação a esse processo e todo o recurso que seria expendido em ter todo esse processo próprio, o ganho que ele tem nisso é utilizado em pesquisa e desenvolvimento, é utilizado em iniciativas de marketing. Quando se determina que um produto ou serviço é candidato à terceirização, uma análise entre comprar ou fazer requer avaliação de custos que realçam as vantagens e desvantagens. Então, eu tenho que compreender de forma detalhada o custo total de propriedade. Quanto custa eu fazer e quanto custa eu terceirizar. Tá? Uma simples comparação de preço de aquisição do fornecedor externo e custo de produção interna não é suficiente. Todos os custos relevantes devem ser considerados. Todos. Então, seria um erro simplesmente determinar, utilizar um valor monetário como base para a segmentação de necessidades. Alguns insumos são materiais estratégicos, outros não. Alguns insumos têm potencial de gerar alto impacto no sucesso da empresa, outros não. Algumas compras são muito complexas, de alto risco, outras não. Por exemplo, uma falha na entrega pontual de assentos para uma linha de montagem de automóveis poderia ser catastrófica. Enquanto não tiver produtos de limpeza,
poderia ser considerado um mero inconveniente. Tá? Alguns insumos são estratégicos. Alguns insumos geram alto impacto de sucesso para a empresa. Outros não. Então, olha aí, esses são o portfólio de estratégia de compra da empresa. Eu tenho compra de gargalo, eu tenho compras críticas, eu tenho compras de rotina e eu tenho compras de alavancagem. Então, eu posso analisar numa dimensão de risco de fornecimento, tá? Compra de retina, o risco de desabastecimento é baixo, tá? Então, para compra de rotina, se por um acaso houver algum risco de fornecimento, é muito baixo. E a compra de gargalo, tá? Aí eu tenho um risco de fornecimento alto, tá bom? Porque eu preciso, a gente vai ver depois aí que a gente precisa definir quais são os fornecedores dessas compras. Geralmente isso demanda muito tempo. E o valor para a empresa. Compra de alavancagem, né? Concentrar as compras alto valor para a empresa. Você alavanca o valor e a receita da empresa. Tá? E as compras críticas, ela tem alto risco de fornecimento e alto valor para a empresa. Vamos ver cada uma delas, né? As compras de rotina consideram normalmente os itens que envolvem baixa percentagem de gasto total da empresa e envolve um risco de fornecimento muito baixo. Está vendo aí o portfólio de empresas aí, o Rubens? Está conseguindo ver a tela? Tô vendo as 4 telinhas aqui. Compra de Tá vendo? rotina, compra de gargalos, compras de críticas, compras Mudou de agora, né? alavancagem. Vê se não mudou Não, agora. tá nessa. Não, tá nessa ainda. Ainda não mudou? Não mudou, agora mudou. Aí agora foi para 4 quadradinhos. Agora tá aparecendo. As compras de rotina consistem normalmente dos Isso, itens baixos. isso. Percentagem no gasto total da empresa, né? Envolve um risco muito baixo de fornecimento. Além disso, não são fundamentais para a empresa, tem pouco impacto no desempenho global. Então, se houver desabastecimento, houver um risco de fornecimento de material de limpeza ou material de escritório, isso não vai parar a produção. Concorda? Então, compras de rotina são definidas como essas compras de material de escritório, serviço de limpeza, que estão disponíveis numa gama enorme de fontes, né? A estratégia se concentra na redução do esforço de aquisição, aí sim, através de custo. Tá? A gente compra material de limpeza, quem ofereceu o menor custo, a gente consegue, menor custo total, a gente consegue fornecer. Agora, quando eu falo de gargalo, compra de gargalo, é um problema único. Embora esses itens sejam pequena percentagem do gasto de uma empresa, o risco de fornecimento é alto e a disponibilidade pode provocar problemas operacionais importantes. Esses itens, muitas vezes, estão disponíveis em um pequeno número de fornecedores alternativos. Tá? O foco estratégico adequado é manter várias fontes de fornecimento e, se for viável, né, firmar contratos de longo prazo para assegurar a continuidade desse fornecimento. Outras compras de gargalo, vamos voltar para a compra de gargalo, eu queria definir algum exemplo, né? Vamos ver quais são os exemplos. O gargalo, né? O gargalo é aquele setor na empresa em que cria-se uma diminuição no fluxo, né? Gargalo, não é isso? O gargalo de um funil, por exemplo, quando você coloca determinada coisa ali, o funil termina diminuindo o fluxo daquela produção, tá? Então, se eu quiser diminuir esse gargalo, eu posso comprar, por exemplo, um novo equipamento, tá? Então, se eu estou tendo
um gargalo na minha produção, que está diminuindo o meu fluxo, eu posso comprar um outro equipamento. Se eu comprar um outro equipamento, eu vou diminuir esse gargalo. Concorda comigo? Não é isso? Tá? Então, o gargalo de produção, Sim. ele pode ser aumentado por aquisição de um novo equipamento. E aí, na hora que eu precisar de um equipamento adicional, eu posso, eu tenho a melhor solução aí é manter várias fontes de fornecimento. As compras de alavancagem também envolvem pouco risco de fornecimento. São itens como commodities para quais existem muitas fontes de fornecimento. No entanto, como o gasto é alto, existe potencial para consolidar as compras de uma quantidade limitada de fornecedores, visando gerar consideráveis economias de escala, né? As compras de alavancagem são aquelas compras em que eu aumento a produção. Está me ouvindo aí, Rubens? Estou te ouvindo. Então, eu estou produzindo lá o meu milho, né? Então, eu percebo que existe uma demanda maior. Aí eu compro mais milho para produzir. Eu compro de alavancagem. Eu vou alavancar a minha venda. Quanto mais eu produzir, mais eu tenho que vender, né? Então eu aí, a partir desse momento, tenho que fazer um estudo e consolidar qual o volume que eu vou precisar para aumentar a minha produção. Geralmente, né, tem um risco baixo de fornecimento, porque, como são commodities, né, eu tenho uma gama alta de fornecedores. E a consolidação de volume e integração são empregadas normalmente nas compras para alavancagem. Tá? Essa integração operacional, ela só existe, essa integração, que uma empresa vê a outra, né, vê qual é a demanda de uma empresa, qual é a disponibilidade de outra empresa, ela existe mais forte nas compras de alavancagem. E, finalmente, as compras críticas dizem respeito aos itens e serviços estratégicos que envolvem um alto nível de gasto e que são vitais para o sucesso da empresa. Devido à importância e ao risco, há uma forte ênfase na concentração de compras de um fornecedor estratégico preferido. Tá? As compras críticas são itens no qual a integração operacional tem uma prioridade mais alta. Tá bom? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu consigo identificar um exemplo de compra crítica. Tá? Compra crítica. Compra crítica. Realmente eu não estou achando um exemplo legal aqui. Vou ficar te devendo aí um exemplo de uma compra crítica. Então vamos avançar. Agora vamos entrar na seleção de fornecedor. Tá? Então a gente viu, Rubens, que simplesmente definir o preço de compra como o item mais importante, isso é coisa do passado. Tá? Dentre as atividades que ganharam importância no tempo em relação a compras, está a seleção e avaliação de fornecedores. A implementação e execução de estratégia de compras depende da base de fornecedores da empresa. Os possíveis fornecedores precisam ser identificados e sua capacidade para atender a necessidade precisa ser avaliada. O tempo e o esforço necessário para isso variam de acordo com diferentes tipos de compra. Nas compras de rotina, o processo é relativamente objetivo. As compras de gargalos estratégicas são mais complexas e envolvem auditorias detalhadas da capacidade de fornecedores. Tá? Essa é a ideia. Então, para uma avaliação de fornecedores, existe a auditoria desses fornecedores. Tá? Então, a empresa cliente desenvolve um entendimento detalhado da organização. Geralmente, a empresa que compra, ela visita o fornecedor. Tá? E aí, equipes visitam essas instalações, realizam auditorias, avaliando com isso a capacidade de gerar produto de qualidade em tempo hábil de maneira consistente.
Então, eles vão avaliar quais os equipamentos a empresa tem à disposição dessa empresa. E aí, quem sabe, na integração, ela de repente ela pode até passar o processo produtivo dela para seu fornecedor, tá? Existem situações que uma empresa é incapaz de identificar um fornecedor que atenda a sua necessidade. Então, ela vai precisar desenvolver um que possui essa capacidade. Como eu estava falando, né? Se ela identificar que não tem empresa nenhuma que possa desenvolver aquele produto para ela, ela vai ser obrigada a treinar o seu fornecedor, criar um fornecedor que atenda essa necessidade. Então, ela precisa investir na melhoria das competências e desempenho de possíveis fornecedores. Esse processo se torna necessário quando a empresa precisa de um produto novo que nenhum fornecedor possui atualmente, tá? Então, a empresa faz pesquisa e desenvolvimento de determinado produto, ou ela compra o produto que está desenvolvido em uma startup, e aí, para ela colocar aquele produto em escala, ela precisa desenvolver um fornecedor para aquilo que ele forneça o produto novo. A empresa quer uma fonte de fornecimento mais conveniente e barata. Então, ela identifica que aquele fornecedor não consegue atingir as metas de um menor custo total de propriedade. Então, ela vai treinar o fornecedor para que ele diminua o custo de produção. A empresa evita a dependência excessiva de um único fornecedor. Isso é um problema sério, né? Então, se a empresa tem um único fornecedor e fica dependente desse cara, o ideal é que ela treine outros fornecedores para mitigar essa dependência. O fornecedor atual não possui capacidade para satisfazer a demanda da empresa. Então, ela vai ter que treinar outros fornecedores para atender essa demanda. A empresa encontra o fornecedor com atitudes compatíveis em relação à qualidade, cumprimento de prazos, mas que atualmente não produz o item desejado. Então, a empresa acha um fornecedor, ela acha um fornecedor que tem os processos compatíveis de qualidade, ele cumpre fielmente os prazos ou flexibilidade, mas não tem aquele item que ela precisa. Então, ela vai treinar. E a insatisfação do fornecedor sem outro possível fornecedor. Então, o meu fornecedor atual não está atendendo, não está me atendendo a minha expectativa. Estou insatisfeito com ele. Então, eu vou treinar outro fornecedor para que ele possa, no futuro, substituir o meu fornecedor atual se ele não atender a minha expectativa. Ok? Tudo bem, Rubem? Beleza. E como é que são feitos esses treinos, professor? Não, o treinamento, geralmente, você possui uma equipe dentro da sua própria empresa, né, para fazer esse treinamento, ou você contrata uma empresa de treinamentos, uma empresa que faça esse Coach treinamento, geral? né? Não. Oi? Treinamento do próprio processo da empresa. Isso. Geralmente a empresa tem o seu própria equipe, uma equipe de desenvolvimento, né? Geralmente as grandes empresas têm um departamento de desenvolvimento, tá? É um departamento de treinamento, né? Um departamento junto lá com o RH, junto com o departamento de recursos humanos, eu tenho um departamento que desenvolve competências de seus funcionários. Então, geralmente, ela tem gente ali que faz esse treinamento, ou ela pode contratar uma empresa de treinamento também para fazer isso, tá? E o monitoramento? Eu preciso monitorar o desempenho. Geralmente, aquelas compras, né, aquelas compras que são contínuas, aquelas compras mais importantes, elas têm um relacionamento integrado, né? Como eu já disse várias vezes, eu consigo visualizar o meu outro fornecedor. E aí, então, eu preciso monitorar, eu preciso medir regularmente o desempenho. O setor de compra precisa identificar as características de desempenho fundamentais do fornecedor e conceber um processo para coletar e analisar informações de desempenho reais. Ele deve receber feedback regularmente quanto ao seu desempenho. Muitas empresas utilizam um conjunto de indicadores, né? Então, indicadores incluem qualidade do produto, como está a qualidade do produto, desempenho na entrega, aquele tempo de entrega, se está
dentro da conformidade. A redução de custos está dentro da conformidade. Serviços e outros atributos de desempenho que são importantes para a empresa. Muitas vezes, o conjunto de indicadores de desempenho ponderam cada atributo, sendo definida uma escala de classificação para cada um deles. Eu posso ter uma pontuação igual para cada item, né, para cada indicador, ou posso colocar uma média ponderada. A qualidade é vezes 2, né? O tempo é vezes 1. Então, eu consigo depois ter uma média ponderada. Então, um exemplo aqui, ó, de uma avaliação de fornecedor, quantidades corretas, tem peso 0,15. Então, 95%, né, das quantidades estavam corretas. Beleza? Então, eu faço uma ponderada. Nenhum item estava defeituoso. Ok? Então, 100% atendeu. Eu tenho um peso 0,10. Todas as remessas foram entregas no prazo. Então, pode observar que 80% das remessas foram entregues no prazo e ele ponderou como 0,15. A documentação estava correta, não houve nenhum dano. Houve uma capacidade de flexibilidade na entrega. Tá? Então, a flexibilidade é a possibilidade da empresa atender a um pedido e, de repente, eu solicitar outro produto. Então, ela tem que estar pronta para atender nessa flexibilidade. Capacidade de resposta e a comunicação. E aí eu tenho aí uma pontuação ponderada. Eu só não entendi essa pontuação ponderada aí, professor. Ponderada é o seguinte, Rubens, você pode colocar uma pontuação, por exemplo, de 0 a 100, apenas nessa pontuação máxima aqui, ó. Você está vendo no meio? Tá? Boa. Então, se eu fosse criar uma pontuação apenas baseado numa pontuação de 0 a 100, eu posso somar isso aqui e vou achar quanto. Deixa eu ver aqui quanto eu vou achar aqui para gente. Espera aí. Calma aí. Eu tenho 1, 2, 3... 3,90, né? 90 vezes 3, Eu mais... tô achando isso porque, tipo assim, ó, pensa comigo. Olha esse aí, nenhum dano. Tá vendo? Nenhum dano. O nenhum dano, o peso dele é 0,05, tá? E aí a pontuação dele é 90. Aí a gente pega um de 0,10, né? Aí o 0,10 que é a flexibilidade. Ele tá 80. Mas, tipo assim, ele é mais alto de peso, só que ele ganhou uma pontuação mais baixa e lá na pontuação ponderada também é totalmente diferente os valores. Então, mas isso aí, quem dá essa ponderação cada empresa dá a sua ponderação. Qual o processo que ele acha mais Isso importante? aí não é um cálculo. É porque foi feito um cálculo lá embaixo. Isso. Então, a empresa que criou esse valor. Eles Exatamente. tiveram... A empresa acha... Quando ela vai avaliar o seu fornecedor, né, ela vai... É como eu avalio um aluno. Por exemplo, tem cursos aí que avalia, por exemplo, que matemática é um item mais importante, por exemplo, do que, sei lá, educação religiosa, vamos imaginar. Tá? Então, quando eu for avaliar o meu aluno, matemática tem um peso 2 na média do aluno. Tá claro isso? Né? Sim. Isso aí é estatística, cara. Estatística, mas é o seguinte: a empresa define quais são os itens mais importantes para ela. Então, para ela, por exemplo, a capacidade de resposta é o item mais importante. Né? É a capacidade que a empresa tem em responder mais rápido às minhas solicitações. Então, olha, eu quero tantos produtos. Ele envia a solicitação e a empresa me dá essa resposta. Tá? E, pelo jeito aqui, deve ser o tempo, né? O tempo de resposta em relação ao meu pedido. Tá? Eu quero esse produto o mais rápido possível. Outro item que ele achou relevante, a entrega no prazo. Então, ele acha que você entregar o produto no prazo tem um peso maior. Tanto que de 100, ele só 80% foi entregue no prazo, tá vendo? 80%. Então, essa avaliação ela é subjetiva dentro de cada empresa. Cada empresa determina quais são os itens mais importantes e os menos importantes. Tudo bem?
Opa, tudo bem, Rubens? E aí ele avalia o fornecedor. No caso aqui, o fornecedor teve uma nota 89,75. Então, olha só, se fosse pela pontuação de 0 a 100, essa empresa teria uma nota 62,5, né? Mas aí, como ele pondera algumas coisas mais importantes que outras, a média da empresa ponderada é 89,75, tá? Show de bola. Então, o final fica 89,75. Isso, de acordo com a média ponderada. Muito bem, execução eficaz, né? Olha aí a interface da logística com suprimentos, né? De uma estratégia de compras depende, no fim das contas, da logística, né? Da entrega do produto no tempo correto e na quantidade correta. A interface entre a logística e a atividade de suprimentos vincula a empresa com seus fornecedores e, portanto, tem implicação importante no cumprimento dos objetivos da empresa. O da compra, né? As compras podem se proporcionar uma vinculação logística com seus clientes e muitas empresas recorrem à terceirização de seus serviços de logística. O just-in-time, a terceirização da logística, a logística baseada em desempenho, representam 3 aspectos críticos na interface entre logística e suprimentos dentro de uma empresa. Tá? A gente vai falar mais na frente. Então vamos falar da visão push. O que é a visão empurrada da produção? A visão empurrada é simplesmente a produção empurrando os produtos. Tá? Lá no começo, então eu tenho os meus fornecedores que fornecem matéria-prima e componentes para a minha manufatura, né? Então eu posso ter o produto B e o produto C, e na fábrica vai virar o produto A, tá? Isso, olha aí, eu estou empurrando, tá? Eu estou empurrando, ó. Eu estou empurrando. Então, esse produto gera um estoque, né, de produtos acabados. Esse estoque será enviado para as vendas, os varejistas, né? E os varejistas vendem para o cliente. Essa é a visão empurrada. Tá claro? O produto, de forma contínua, começa no fornecedor e termina no cliente de maneira empurrada. Tá? Isso funciona muito com produtos de commodities, né? Os produtos, por exemplo, produtos de alimentos, arroz, feijão. Então, eles vão produzindo, e o cliente vai recebendo esse produto lá na ponta. Tá claro isso? Eu vou empurrando. Tá claro. Né? Então, a visão empurrada, a decisão de produção são tomadas com base na previsão de longo prazo. Via de regra, o fabricante baseia as previsões de demanda nos pedidos recebidos do depósito varejistas. Portanto, demora muito para uma cadeia de suprimentos de empurrada reagir a uma mudança de mercado que pode levar à incapacidade de atender aos padrões de demandas cambiantes, ou seja, que mudam, né? E a obsolescência de estoque na cadeia de suprimentos à medida que a demanda desaparece. Então, se houver um desaparecimento de determinada demanda do produto, o estoque vai ficar preso em algum lugar, né? E eu vou ter que parar de produzir aquele produto. A visão pull já é uma visão que foi determinada aí pelo just in time, né? Pela visão pelo método de produção just in time. Então, cara, quem determina aí o ritmo de produção é o cliente. O cliente, ele pede o produto ou dá a demanda de determinado produto. O distribuidor, ele atende esse produto, se ele tiver em estoque, claro, ou solicita à manufatura, a manufatura solicita esse produto ao fornecedor, e o fornecedor aí vem de volta o produto. Vem o produto, gerando o produto acabado, entrega para as vendas e as vendas entregas para o cliente. É um ciclo mais complexo, como você pode observar, né? Então, isso funciona muito, por exemplo, começou na Toyota, começou com carros. Tá? Eu tenho uma integração tão grande entre todos os elos da cadeia de suprimentos que o cliente, quando pede o produto ao varejista, automaticamente o varejista envia
esse pedido à fábrica. E a fábrica envia o pedido dos componentes aos fornecedores. Está claro isso? Então, quando eu peço o meu carrinho lá, a fábrica começa a fazer o produto, depois o produto volta no ciclo de retorno. Tá? Então, nesse método, o estoque ele não existe ou ele é muito pequeno. Está claro, Rubens? Claro. Essa metodologia é revolucionária, tá? A Toyota criou essa metodologia, tá bom? Então, aí não é só carros que trabalham dessa maneira. Várias empresas adotaram essa metodologia de produção, perceberam que essa metodologia de produção ela reduz custo. Estoque é custo. Manter estoque é custoso. Você tem que manter, pagar aluguel de depósito, ou você tem que pagar segurança, pagar seguro, tá? Então, quando você não tem estoque, você reduz o custo de produção total. E aí essa versão puxada é a versão que melhor atende a redução de custos, tá? Então, uma cadeia de suprimentos puxada, a produção e distribuição são motivadas pela demanda, tá? Enquanto que na produção empurrada, na push, né, a demanda ela é calculada, tá? A demanda ela é basicamente calculada pelo mercado, né? E aí você vai colocando os produtos, vai produzindo os produtos de acordo com aquela previsão de demanda. Na versão puxada, não. A demanda é o pedido mesmo, pela real demanda do cliente. Os clientes pedem, então eu produzo, tá? Logicamente, eu preciso ter uma integração muito forte, de maneira que, quando o meu cliente pedir, os meus fornecedores lá da ponta já disponibilizem o produto para fabricação. Não pode haver muito tempo de resposta, não, tá? A resposta tem que ser imediata. Então, não pela demanda prevista, né? Em sistema apenas puxado, as empresas não mantêm estoque e apenas respondem aos pedidos específicos. Isso é possível pelo mecanismo do fluxo de informação muito rápidos que transfere informações sobre demanda do cliente, por exemplo, dados do ponto de venda, aos diversos participantes por cadeia de suprimentos. A atratividade dos sistemas puxados levam a uma diminuição do lead time, né? É o tempo de pedido, né? Atingida por conta da capacidade de prever com mais eficiência os pedidos, uma redução no nível de estoques, uma vez que o nível de estoques nessas unidades aumentam, o nível de estoques aumenta com o nível de estoques, uma diminuição na variação no sistema, tá? Variação enfrentada pelos fabricantes devido à redução do lead time. Então, aquela variação de produção por conta da demanda, ela não existe, porque a demanda ela é puxada pelo pedido real do cliente. E a diminuição do estoque no fabricante devido à redução nessa variação também. Então, é um sistema legal, é o just in time, é um sistema enxuto, tá? É uma filosofia de manufatura que enfatiza a minimização da quantidade de todos os recursos, incluindo tempo, usados na operação da empresa, tá? Os processos operacionais são considerados enxutos quando são muito eficientes e utilizam poucos recursos. A eliminação do desperdício é o principal definidor de enxuto. Ao eliminar de todo o desperdício do sistema, a abordagem enxuta reduz os custos de mão de obra, matéria-prima e energia na produção. Os sistemas enxutos também enfatizam disponibilizar os produtos que o cliente deseja exatamente no tempo que eles precisam. Então, quando as habilidades enxutas são introduzidas em uma empresa, ela pode fabricar quantidades menores e mudar suas saídas rapidamente em respostas à mudança de demanda dos clientes. Os principais objetivos do sistema enxuto são fabricar somente produtos quando os clientes querem. Tá? Acho que está muito claro isso, né? Fabricar os produtos o mais próximo possível no momento que os clientes desejam utilizá-los. E fabricar os produtos com a qualidade perfeita também, tá? O Just in Time, ele trouxe mudou a metodologia de qualidade também. A qualidade, na produção empurrada, ela é vista no final do processo, quando
eu identifico quais produtos eram defeituosos e, a partir daí, eu consigo mitigar através, verificar aonde meu processo falhou e consertar. Agora, no Just in Time, aí eu programo, né, paradas de produção para consertar o problema. No Just in Time, não. Identificou o defeito, eu paro a produção na hora. Na hora. E, a partir daí, eu faço, Rubens, a correção do problema. Tá? Então, com isso, isso no começo pode ser dispendioso, né? Mas no final você vai ter uma produção de melhor qualidade. Vai chegar um momento em que as paradas quase não vão acontecer. Tá? No Just in Time funciona dessa maneira. Fabricar no menor prazo possível, porque você conhecendo a demanda do cliente, você consegue disponibilizar o produto no menor tempo possível. Fabricar o produto com a característica que eles querem, nenhuma outra, eu consigo também, né? Porque se eu quiser comprar um carro com banco de couro, com detalhes em metal, né? Eu consigo pedir esse carro e minha produção atender, porque o Just in Time ele só inicia o processo a partir do pedido do cliente. Então eu consigo fazer assim. Na produção empurrada eu não consigo. Eu tenho que produzir o produto de maneira contínua, né? E quando o cliente me faz um pedido, ele não pode funcionar para pedido personalizado. Não dá para funcionar. Tá? Fabricar sem desperdício de mão de obra, porque na produção empurrada, se houver problema de demanda, a produção para, minha mão de obra fica ociosa. No Just in Time, minha produção nunca fica ociosa, tá? Porque a gente só vai trabalhar de acordo com a demanda. Material, equipamento, né? Fabricar com método que reforce o desenvolvimento ocupacional dos trabalhadores. Então, eu preciso treinar meus trabalhadores nas melhores práticas de produção no Just in Time, tá? Então, eles aprendem, de fato, né, a produzirem melhor. Então, os primeiros objetivos, 2 primeiros, enfatizam Just in Time, montagem de produtos somente quando o cliente deseja e mesmo ritmo da demanda. E os outros 5 objetivos são associados à operação de sistemas enxutos, ênfase na qualidade perfeita, redução do prazo de entrega, eliminação da oferta de produtos indesejados e ênfase maior dos trabalhadores como principal agente de melhoria. O outro método do sistema enxuto é o MRP, tá? É conhecido como planejamento das necessidades de material, tá? Materials Requirement Planning. Então, ele é usado frequentemente para facilitar a interface entre o comprador e fornecedor. O tema MRP tentam gerar benefícios semelhantes ao Just in Time, minimizar estoques, manter a alta utilização da capacidade industrial e coordenar a entrega de compras de produção. Agora, o sistema MRP ele funciona como um sistema empurrado, tá? Mas ele consegue determinar qual é a minha necessidade, tá? Através, claro, de um estudo muito forte da demanda, tá? Ele determina qual é a demanda do material e, a partir daí, ele determina qual é a necessidade do meu material. Então, eu só vou colocar o meu material ali de acordo com o planejamento da demanda. Não é a demanda firme do negócio, não. A demanda firme é just in time. Tá? O MRP ele trabalha um pouco com uma versão empurrada, mas ele tenta minimizar os estoques. Então, ele consegue estudar qual é a demanda daquele produto. Então, é muito sofisticado tecnologicamente. Tá? A aplicação de software como sistemas avançados de planejamento, de cálculo, de estatística, a programação lida com complexidade das informações necessárias, como duração do ciclo produtivo, quantidades disponíveis e pedidas, capacidade da máquina para atender milhares de materiais em diversos locais de fabricação. Tudo isso tem que ser detalhado de maneira muito a terceirização também
que é importante, tá? Com o crescimento da terceirização, competências secundárias, a aquisição de serviço logístico vem recebendo cada vez mais atenção. O gerenciamento da aquisição de serviços de logística deveria receber as mesmas considerações estratégicas de qualquer outra categoria de produtos e serviços. Na verdade, embora o desempenho nas atividades logísticas possa não ser uma competência principal de muitas empresas, a importância do serviço de logística para os clientes resulta na classificação dessa categoria de gastos como uma alavancagem crítica para muitas empresas. Tá? O cliente, você pode ter os melhores produtos, tá? Que geram valor para o cliente. O cliente pode até identificar valor no determinado produto, tá? Mas se atrasar a entrega, você termina se queimando. A empresa termina se queimando. Então, é importante que o serviço de logística, mesmo que seja terceirizado, ele tem que receber o mesmo grau de importância dos outros serviços da empresa, até da produção, tá? Então, por hoje chega, Rubens. Muita coisa hoje. Informação, né, professor? Muita informação. Sugiro que você dê uma boa Não pode não. Agora apareceu. Acho que eu e minha mulher aqui. Deixa eu fechar essa porra. Como é que fecha? Deixa eu fechar aqui. Caraca, isso aí são todas as matérias que tem, professor? Que você dá aula? Tchau. Ainda tá faltando uma aqui. A minha são 2 contigo. Ainda tá faltando uma. Beleza. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Por hoje é só, cara. Por hoje é só. Vamos